Nesse vídeo eu quero te trazer um pouco sobre a situação econômica do país e, eventualmente, como que você pode ganhar dinheiro com isso. Afinal das contas, são nas crises onde você acaba separando aqueles indivíduos ou empresas que ganham muito dinheiro e aqueles que acabam ficando para trás. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E eu preciso reforçar para você uma ideia que eu trouxe em outro vídeo, de que a situação econômica no Brasil é preocupante e que poderia ser uma prévia a uma recessão econômica. O que é uma recessão econômica? Tecnicamente, ocorre quando, em 2 trimestres consecutivos, nós temos uma queda na atividade econômica, ou seja, uma queda no produto interno bruto. E isso aconteceu no Brasil, sabe quando? Em 2015, quando nós tivemos a pior recessão do país, uma recessão histórica. E obviamente que a gente não quer que isso aconteça, mas existem sinais que poderiam indicar uma possível recessão no Brasil. E tudo começa com a situação fiscal do Brasil. Porque o que acontece? Como que funciona a política econômica aqui no Brasil? A política econômica, ela se divide em 3 vertentes. Você tem a vertente monetária, que aí é o Banco Central com a taxa Selic. Você tem a vertente fiscal, que é o Tesouro Nacional, é o poder executivo de fato. E você tem a vertente cambial, que também fica a cargo do Banco Central. Cambial, lembre-se, moeda. Moeda em relação a outra moeda. Câmbio, dólar e real, dólar e euro. Essa aqui é a ideia. Moeda estrangeira principalmente. E essas 3 vertentes, elas possuem uma hierarquia. E essa hierarquia é extremamente importante para você entender o que está acontecendo hoje com o Brasil. Na primeira colocação, desde a gestão Armínio Fraga, é para ser assim, após 1999, a gente tem a liderança da política monetária, depois a política fiscal, depois a política cambial. O que foi a nova matriz econômica do governo Dilma? Foi a mudança da liderança da política monetária para a fiscal. A fiscal ficou no topo da hierarquia e depois a política monetária. E deu no que deu. Por que eu estou te trazendo isso aqui em linhas gerais? Para você entender que no Brasil, para o Estado funcionar, para a economia funcionar, é preciso que a liderança da política monetária subsista, persista. E é por isso que o Banco Central, através do seu órgão Copom, vem sendo cauteloso na condução da política monetária ao cortar devagarzinho a taxa de juros. Então, aquela reclamação do Poder Executivo no sentido de corte a taxa de juros, a gente precisa de um juro menor para a economia crescer, é uma reclamação que não condiz com o atual contexto de política econômica no país, onde você tem a liderança monetária, onde o Banco Central tem uma meta de inflação a perseguir, que é de 3%, e ele vai perseguir essa meta obrigatoriamente. Faz parte da estrutura hoje da política econômica. Você não pode subverter isso. Senão você vai cair naquele problema Dilma, em que você coloca o fiscal acima do monetário e aí o que importa é gasto público para impulsionar a demanda agregada no país, ou seja, impulsionar o consumo o máximo que der e a renda. E o resultado a gente já sabe. É um resultado conhecido, mas as pessoas que não estão nesse meio esquecem disso ou não entendem o que acontece e acabam aplaudindo uma política de expansão fiscal. Só que expansão fiscal significa o quê? Significa inflação, especialmente quando essa expansão vem de sucessivos déficits públicos. E eu vou te ensinar aqui aonde que você pega o dado oficial do déficit público ou até superávit, para você não ficar só na informação rasa da mídia. Para isso, você vai aqui no Google, no seu buscador, e digita Banco Central, Bacen. Você vai aqui no site do Banco Central. No site do Banco Central, você vai clicar aqui em cima em estatísticas. E aqui você vai em notas econômico-financeiras. E aí você vai clicar em estatísticas fiscais. Eu quero saber qual é o déficit público ou superávit que a gente está tendo. E aqui tem esse dado que a gente precisa. Veja essa informação aqui. Vou te ensinar a interpretar. O setor público consolidado registrou um déficit primário de 56 bilhões de reais em maio, ante um déficit de 33,7 bilhões no mesmo mês de 2025. Ou seja, o primeiro indicativo aqui, tivemos um aumento do déficit público. Na mesma comparação, maio de 25 com maio de 2026, houve uma piora. E o que significa déficit primário ou corrente em comparação com o resultado nominal? Muito simples. O primário ele não considera o tanto que o Estado brasileiro tem que pagar de juros da dívida pública, ou até ganhar com juros. Por exemplo, quando o BNDES empresta dinheiro, tem que voltar juros. Isso é o que o Estado ganha com juros. Mesma coisa com a empresa. A empresa tem o resultado financeiro.
ela ganha com juros ou ela paga juros. E aí, essa soma, né, quando eu somo o que eu ganho de juro com o que eu pago de juro, eu chego no resultado financeiro. O resultado financeiro nas empresas fica separado lá, né, resultado financeiro. Aqui no setor público, quando eu desconsidero o resultado financeiro, eu estou falando do resultado primário, quando eu tiro o resultado financeiro. Tá? Quando eu acresço ao resultado primário o resultado financeiro, eu estou falando do resultado nominal. Então, o resultado nominal ele é o resultado total, consolidado, o verdadeiro, vamos dizer assim, resultado do setor. Então, veja como é ruim o que está acontecendo no Brasil, onde, sem considerar o resultado nominal, que é o resultado consolidado, total, que inclui os juros da dívida pública, o simples resultado primário vem sendo de déficit e crescente, é um déficit crescente. Ou seja, na comparação entre o que o Estado arrecada, que já é muito dinheiro, menos o que ele gasta está superando no primário, sem considerar o pagamento de juros. E aí como que eu faço para arrumar esse déficit? Porque não dá, né? Eu não posso ficar inadimplente com as minhas obrigações. Como que eu suprimo, digamos assim, esse déficit de maio, de 56 bilhões? O que eu faço? Ô, Luan, eu peço dinheiro emprestado, né? Igual na sua casa. Você tá lá, fechou o mês, tá apertado, você vai buscar cheque especial, você vai buscar cartão de crédito, você vai buscar dívida. É o que o setor público faz, através dos títulos públicos. Então, toda vez que o Estado tem um déficit, ele supre esse déficit com endividamento público. Só que, se eu vou pedir dinheiro para o mercado ele cobra uma taxa específica para remunerar, para financiar o poder público, melhor dizendo. E essa taxa, lembra, taxa é igual a nível de risco. Então, quanto maior o risco, maior a taxa. Quanto menor o risco, menor a taxa. Simples assim. Só que, se eu estou tendo déficits crescentes, isso significa o quê? Que o risco está aumentando? Óbvio. Se o risco está aumentando, como que o mercado vai exigir uma menor taxa de juros? Não vai. No limite, o mercado para de colocar dinheiro em títulos do governo. Se começa a surgir a ideia de possível inadimplência. Se eu olhar para resultado nominal, é um troço horroroso hoje em dia, tá? A gente está falando de um déficit nominal de quase 1,3 trilhão de reais. Isso representa 9,62% do PIB. É quase utópico no Brasil esperar um resultado nominal positivo, né? Superavitário. Mas no mínimo a gente precisa de superávit primário para parar de ficar buscando dinheiro junto ao mercado. O governo está reclamando dessa taxa de juros acima de 14%, só que o mercado está exigindo mais do que isso. Quando você olha aquela disparada nos títulos públicos, oferecendo IPCA mais 8, 14%, isso acontece porque o mercado está exigindo mais dinheiro para colocar grana no bolso do Estado, que mesmo arrecadando trilhões de reais, está deficitário. Por que está deficitário? A arrecadação é pequena? Você concorda com isso? Que o Estado precisa arrecadar mais? Ou porque ele está gastando muito? O fato é que tivemos um último leilão de títulos do governo, e esse leilão é operado pelo Banco Central, e tivemos baixa demanda. E aí o governo agora está discutindo o quê? Vamos acabar com a isenção dos títulos isentos, porque eles estão atrapalhando a gente captar dinheiro junto ao mercado. Esse é o discurso. Mas e depois? Aí eles vão acabar com os títulos isentos, LCI, LCA, debêntures incentivadas. Aí eles acabam com isso, começam a captar dinheiro de novo no mercado. Aí o mercado continua vendo esse risco, começa a exigir taxas altíssimas. E o que acontece? Uma hora o governo não consegue mais pagar esse juro, o mercado para de financiar e aí vai tirar dinheiro da onde? Então é isso que significa ajuste fiscal. A gente precisa transformar no mínimo o resultado primário em superávit. E o consenso entre os economistas é um superávit próximo a 2% do PIB. A gente está com déficit. No mínimo 1% do PIB. Então a situação é complicadíssima. Independentemente do governo que ganhar as eleições, vai ser necessário um ajuste fiscal, senão vai faltar dinheiro para o Estado, porque o mercado não vai querer mais financiar. E aí vamos colocar aqui, se o Estado começa a elevar a taxa de juros para atrair dinheiro do mercado, o risco de inadimplência vai aumentando. O Estado continua com a política fiscal de gasto público, colocando dinheiro na economia, impulsiona no primeiro momento a demanda agregada, e esse impulsionamento com gasto público, seja pagando benefícios sociais, seja qual for a medida governamental, essa injeção de dinheiro na economia, através de endividamento público, com taxas de juros altas, faz com que o Banco Central, onde a liderança da política monetária deve persistir, tenha que aumentar a taxa Selic, e vai aumentar. Não interessa. E hoje, como está a expectativa de inflação no Brasil? Ela está uma expectativa de inflação bem longe da meta, né? Por mais que nós tenhamos, no último IPCA, visto uma inflação abaixo do esperado, a expectativa do mercado no acumulado ainda é de um IPCA acima de 5% para o ano de 2022.
2026. Muito acima da meta de apenas 3%. Ah, Luan, mas essa meta não é baixa demais? Sim, mas aí foi uma decisão política do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão político na prática, porque afinal de contas você tem o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, e aí o presidente do Banco Central, que seria de fato alguém técnico ali nesse órgão. Mas, no caso, foi uma decisão política de manter em 3%. E aí o Banco Central vai perseguir essa meta. E você poderia me questionar, essas expectativas aí não importam. Importam sim, porque a expectativa, ela gera resultado. Não é só expectativa. Pensa comigo. Isso acontece de fato, tá? Você que é empresário, você vai lá no banco emprestar dinheiro para investir na sua empresa, no seu negócio. E aí você decide falar com o economista-chefe daquele banco para saber qual é a expectativa de indicadores macroeconômicos. E esse economista te fala, olha, segundo a mediana do mercado, Boletim Focus, essa expectativa é de inflação crescente acima da meta, que pode fechar acima de 5% no ano de 2026. Expectativa de alta. E quanto à taxa de juros? É uma expectativa também de se manter no patamar elevado para tentar conter essa inflação. Entendi. Ah, então sabe de uma coisa? Eu vou adiar o investimento na minha empresa, porque por hora é melhor eu deixar o meu dinheiro parado em renda fixa, remunerando, do que correr risco, esperar uma queda na taxa de juros da inflação para poder investir. E aí a mera expectativa se torna realidade, é autorrealizável. Quando sai dados de inflação na mídia, o pessoal acha que isso aí não tem importância, mas você, empresário, olha para aquele dado de inflação e fala, eu vou ter que aumentar o preço, porque tudo vai aumentar, eu vou aumentar agora. E aí eu já aumento o preço por medo. Olha só como é autorrealizável. A simples expectativa já no momento presente gera o impacto. Então tudo isso é muito relevante. E se esse cenário persistir, a gente pode ter sim recessão. Por culpa do Banco Central, que fica com juro muito alto? Não, porque ele só está seguindo a liderança da política monetária, que é indispensável no Brasil. Um país que antes do Plano Real sofreu com hiperinflação. É um país que tem uma nota de crédito especulativa internacionalmente. São traumas pesados que a gente não pode voltar a acontecer. Por isso, o respeito à liderança da política monetária. E aí quem tem que fazer o ajuste não é o Banco Central, mas o Tesouro Nacional, a Presidência da República, o governo. Então é dali que tem que partir o ajuste fiscal. E do lado da despesa, ninguém aguenta mais aumento de arrecadação. Então mesmo que o Lula, que está com essa política expansionista fiscal, reclamando dos juros altos, ele ganhe, ele vai ter que fazer, vai ter que ser feito. Eu tenho confiança disso, de que vai ter que ser feito, inevitavelmente. E aí como que você pode se posicionar nesse momento de crise? Porque a gente já viu uma crise. Já há uma crise fiscal, já há, como a gente sabe, uma série de empresas vendendo menos, já há muita inadimplência nas famílias, nas empresas, tudo isso você já sabe. O que não pode acontecer é a recessão e para isso o ajuste fiscal é indispensável. Vai ter que acontecer, não tem jeito. Só que, como que o mercado se posiciona? Ele pensa o seguinte, se for o Lula, o ajuste fiscal vai ser daquele jeito, fraquíssimo. Se for um candidato que seja mais corajoso para fazer o ajuste fiscal, aí é provável que a gente tenha de fato o superávit que a gente precisa. E aí o Brasil bomba, né? A nossa bolsa de valores, que é a mais barata do mundo, volta a ter um fluxo de capital positivo na nossa bolsa de valores. E aí esse Bovespa, que já chegou a tocar aqui nos 200 mil pontos, nossa, iria voar. Por quê? Porque a taxa Selic, ou a taxa de... Vamos colocar a taxa de juros de longo prazo. Tanto a Selic quanto a taxa de juros de longo prazo poderiam cair. E quando eu tenho um cenário de baixa nos juros, os modelos de valuation se ajustam para que a ação possa se valorizar. A ação, o fundo imobiliário. Então, para você ganhar dinheiro nesse cenário, você pensa nos dois cenários possíveis. De ajuste fiscal fraquinho, digamos assim, um ajuste fiscal mais intenso. Ajuste vai ter que ter. No cenário 1, que é o pior, você sabe que o juro vai acabar caindo de qualquer jeito, pelo menos um pouco. Então, ter uma posição em ações é importantíssimo para você ganhar com o ciclo. Essa posição tem que ser ainda maior no cenário 2, com ajuste fiscal mais positivo. Então veja que em qualquer cenário você vai ganhar dinheiro com ações. Boas ações, especialmente as pagadoras de dividendos. E com títulos do governo, mesma coisa. Porque se eu tenho ajuste fiscal, eu vou ganhar com marcação a mercado. E se eu sou mais conservador, o que é recomendável, comprando títulos mais de curto prazo, eu garanti uma taxa hoje extremamente estressada, de PCA mais 8. Então fazer o arroz com feijão hoje é o que vai ser necessário para você ganhar dinheiro. Mas precisa comprar ações. Só que agora ficou mais difícil, né? A seleção ficou muito mais difícil. Agora a filtragem tem que ser ainda maior. Porque aqueles negócios muito bons, muito previsíveis,
eles já ficaram precificados, em sua maioria. Existem alguns ainda, mas você precisa de orientação. E tudo isso eu te trago na minha área de membros. Tornando-se membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos de temas que eu não trago publicamente aqui no canal, análise de empresas, etc. Tem a minha planilha de preço teto para você não pagar caro demais por um bom ativo, mesmo bom ativo. Você tem os vídeos exclusivos da minha carteira pessoal de investimentos e o link da minha carteira do Investidor 10 e postagens exclusivas. E se quiser um curso ir além, aí você tem lá na comunidade Formação Mira Investing, que aí é um link externo ao YouTube. Se quiser conhecer, tá aqui na descrição. É tudo isso que eu te ofereço na área de membros. Acompanhamento. Tanto preparo, aí na comunidade FMI, quanto acompanhamento, que aí você basta se tornar membro aqui do YouTube. E ainda Skin the Game, mostrando o que eu estou fazendo no meu portfólio de investimento. Portanto, conheça aqui embaixo a área de membros. São diversos vídeos já acumulados. Mas e aí? Você acha que eu estou sendo otimista ao pressupor que vai haver de fato um ajuste fiscal? Ou que isso não vai acontecer se o Lula ganhar? Qual a sua opinião? E qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!